Obrigado, glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus amados. Podem sentar, por favor. Amém. Que coisa boa estar convosco. Eu não sei se teve alguém que veio aqui para ver um irmão, para se encontrar com ele, trocar um cheque. Se teve, eu não sei se além disso veio aqui por causa de Jesus. Aleluia. Todo mundo veio aqui por causa de Jesus? Glória a Deus. A igreja está constituída. Onde dois ou mais se reúnem em nome dele, o assunto está resolvido, né? É um culto. Concordam? Amém. Então, estamos em concordância. Pastor William tratou de falar aqui um pouquinho de história e eu acho melhor não. Porque histórias às vezes são longas e não são tão interessantes para outras pessoas. Eu me lembro quando um dia alguém me fez uma pergunta com relação à vida missionária e eu disse, é uma coisa interessante. Ele disse, não, primeiro me conta, depois eu digo se é interessante ou não. E é verdade, né? Às vezes é interessante para a gente, mas não é para o outro. Então, a gente tem que ser um pouco cauteloso quanto a isso, né? Então, se há alguma coisa que converge todos os nossos pensamentos e as nossas ideias e damos a importância maior, é a palavra de Deus. Então, disso nós vamos tratar hoje, é a melhor coisa. Amém? Não quero falar sobre nós, mas quero falar sobre a palavra de Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Muito interessante, a vida missionária, não é a vida em um campo missionário, a vida como nós estamos vivendo aqui. Eu olhava para as crianças e o pastor fazia referência a isso, no futuro eles, de fato, no futuro eles. No tempo que nós temos trabalhando, damos graças a Deus que os nossos filhos cresceram assim, né? No campo missionário, na obra missionária, eles eram alunos do departamento infantil, minha esposa sempre foi muito dedicada a isso, essa foi a especialidade dela toda a vida, e meus filhos cresceram e já quando eram adolescentes, já optaram também por serem professores, na mesma escola bíblica dominical, e serem músicos, e todos irem envolver, enfim, nós éramos um time, né? Nós éramos 5, minha esposa, eu, minha filha e meus 2 filhos, nós éramos um time na igreja, e todo mundo tinha uma tarefa a cumprir, e assim fomos. Nós já tínhamos também, por certo, alguma coisa que no campo missionário, principalmente numa questão como essa, como a igreja que nós vivemos aqui, nós temos dois tipos de pessoas, basicamente, que estão se reunindo nos cultos hoje. São os expatriados e são os imigrantes. Tem pessoas que vêm para ficar, né? Eles já sabem que estão aqui para ficar, talvez eles tiveram a experiência, retornaram aos seus países de origem, depois voltam outra vez, não, é aqui que eu quero ficar, viver e criar os meus filhos. Outros já vêm com esse pensamento definitivo, e aí muda de ideia no meio do caminho. E aqueles que são os expatriados que vêm e o coração fica lá, né? Ele está aqui todo o tempo e lá. Isso também diz respeito à igreja, né? Quando a gente converteu-se fora, né, no nosso país de origem, cada um em uma igreja diferente, com contextos diferentes, e quando chegam, tem saudades da sua igreja. Até aqueles que se queixavam dela começam a sentir saudade. Isso é natural, né? As coisas ruins parecem que vão desaparecendo, só lembra das coisas boas, e dá aquela saudade. Ele era tão bom isso, ele era tão bom aquilo, e aqui não tem. E isso acaba sendo um problema, muitas vezes, em uma igreja, quando todo mundo quer trazer um pouquinho do que era bom na sua igreja. E às vezes fica como aquele homem que era um barbeiro, né? E ele gostava de pintar também. Um dia ele pintou um periquito ali, e resolveu colocar na sua barbearia. Colocou ali, cada um que chegava e falava, que bonitinho, o senhor que fez, que bonito tá esse periquito verdinho e tal, mas tem periquito que tem outras cores também. Tivesse um nazinho, um amarelinho, ele foi lá e pintou amarelinho. Poucos dias depois ele chegou lá, tem um periquito que tem vermelhinho, ele pôs o vermelhinho. Tem um que tem um azulzinho, ele colocou o azulzinho. Ele foi colocando o que cada um dizia, de repente não tinha mais um periquito lá. Tinha lá um arco-íris multiplicado por 3, né? Ninguém sabia mais o que era. Por quê? Porque cada um tinha alguma coisinha, uma opinião para dar, né? Isso às vezes acontece. E a gente acaba perdendo, né, a essência daquilo que o Senhor nos dá a oportunidade de fazer, muitas vezes por isso, pelo saudosismo. A gente vem e o coração fica. Aí quando a gente quer trazer o coração de lá para cá, não consegue. Então às vezes é bom a gente trabalhar na nossa mente, dizer assim, eu estou de fato na igreja de Cristo. E essa igreja, ainda que no contexto local ela tenha as suas diferenças, biblicamente ela não deve ter. Então existem alguns pontos específicos na igreja que esses pontos são imutáveis. Eu acho que disso é importante a gente tratar
cada dia em nossas vidas, principalmente em um culto como esse, né? Eu acho que é muito próprio para um culto como esse, pensar na mesa do Senhor, não é? Veja bem que nós até chamamos Santa Ceia, não é isso? Você encontra na Bíblia Jesus falando em um momento de Santa Ceia, só fala da ceia, né? Depois a gente encontra pessoas que gostam de fazer o culto de ceia todos os meses. Existe um grupo que faz cada 3 meses, tem grupo que toda semana, tem grupo que cada culto. E assim, Paulo está certo. Cada um, irmãos, é um seu costume. Isso é simples, né? Quando o apóstolo São Paulo se referia à ceia do Senhor, ele se referia à ceia que os crentes faziam todas as noites. Todas as noites eles se reuniam. Só que isso começou a virar aquela coisa tão comum, né? Tão corriqueira, de fazer todas as noites, que teve gente que já vinha para comer tudo, e queria comer a comida do outro, e queria beber mais do que o outro. E a gente usa o suco de uva, né? Porque agora é perigoso usar vinho, mas naquele tempo eles usavam vinho mesmo, né? Tem gente que diz que não, que era um suco especial e tal. Eu nunca vi alguém se embriagar com suco especial. E Paulo diz que é para tomar cuidado para não se embriagar, né? Então eu acho que de fato era vinho, né? Só que eles começavam a tomar e disse ali Paulo que de repente eles estavam bebendo mais do que devia, falando mais do que devia, etc, etc. Então essas eram as diferenças, até que um dia alguém entrou em um consenso de colocar uma vez por mês, para que não seja banalizada, seja uma coisa tão simples, e ao mesmo tempo não fique tão longe. Então é o culto de ceia, a gente chama de Santa Ceia, não é? Mas é a ceia do Senhor, a mesa é do Senhor, não é da igreja, ela é dele. Então todos sempre são convidados a participar da mesa do Senhor. É lógico que existem algumas especificações que estão bem claras, ali tem que ser convertido ao Senhor, aceitado realmente a Cristo como seu único e suficiente Salvador. É necessário que essa pessoa tenha nascido de novo e esteja em comunhão com a sua igreja ou com qualquer outra igreja que confesse a mesma fé. Então esses são os pré-requisitos. Se as pessoas não cumpriram ainda, não tem problema, tem esperar um pouquinho, resolver esse assunto e pronto, tudo certinho, né? Mas esses são princípios bíblicos, não é? Não é a questão do dia, se é no sábado, se é no domingo, se é cada 2 meses, cada 3, cada semana, isso não faz diferença, não é? Porque se fôssemos olhar para a Bíblia, é a mesma coisa que quando, irmão, nós vamos orar, vamos ficar em pé como reverência. Será que é reverência em pé ou é ajoelhado? Qual dos dois? Aí fica aquela discussão, né? Coloquemos em pé como reverência. Ótimo, é bom, sempre é bonito. Tudo que se trata de reverência é bom. Mas às vezes tem pessoas que se apegam a essas coisas, né? E se for perguntar, então vamos nos ajoelhar da melhor maneira. Mas te ajoelhou, ok, mas virado para frente ou para trás? É um problema. Então, na verdade, a gente tem que procurar o que é o cerne bíblico, não é? E isso é que nos ajuda a viver essa comunhão e trabalhar essa comunhão e conviver com isso. E isso é que vai atrair pessoas a este lugar, que é a igreja do Senhor. E quando essas pessoas forem chegando, à medida que elas vão chegando, com alguma coisa diferente em mente, lá era assim, irmão, lá, mas aqui, né? Então a gente começa a entender que aqui temos que formar a nossa base aqui, colocar tudo de melhor, cada um de nós, e assim nos fortalecermos no Senhor. E quando as pessoas chegam e encontram esse testemunho não de conflitos, senão que de diferenças, e que se complementam, encontra isso, se sente bem no nosso meio. O melhor lugar para se evangelizar é no campo missionário, principalmente em contextos como o nosso, né? Onde é que a gente encontra tantas pessoas, principalmente brasileiros, e alguns deles, eu digo isso por experiência própria, que nunca haviam entrado em uma igreja no Brasil, apesar de ter uma igreja em cada esquina. Nunca havia entrado. Ou havia entrado para se burlar ou qualquer coisa assim. E chega aqui, por conta do idioma, por conta da convivência um pouquinho com o povo brasileiro, chega por isso, encontra-se com o melhor, né? Cristo estava esperando, a sua vida é mudada, transformada. Isso é uma maravilha, irmãos. Então é muito bom. Tem pessoas que dizem assim, é tão difícil pregar no campo missionário. Não, é fácil. Difícil pregar é lá na nossa terra, onde existe uma briga de igreja para igreja e cada esquina dizem que é uma benção, porque é melhor abrir uma igreja do que abrir um boteco. Às vezes digo que é melhor um boteco, porque tem igreja que faz um desfavor ao evangelho, né? Ou seja, tira o foco de Cristo, começa a pregar algumas outras coisas. Achei muito interessante envolver-se nesse sistema, né, de guerra espiritual e tal, e tem tantas coisas que as pessoas querem ser um pouquinho diferentes, e aí começa uma querer ser diferente da outra para dizer que é melhor e tal, e de repente a gente começa a ver ali uma tremenda uma salada de frutas. E o mais importante é que se fala o nome de Jesus, mas quando se desvia do nome dele, onde tudo está perdido, né? Por mais que se chame igreja, tenha placa de igreja, cante como se fosse igreja, mas se Jesus não é o centro, se é um culto egocêntrico,
ou antropocêntrico, perdeu toda a razão de ser, né? O culto tem que ser cristocêntrico. Vocês concordam? Amém? Amém? Por isso Jesus está aqui, Ele é o centro desse culto e louvado seja o nome do Senhor por isso. Meus amados irmãos, eu tenho um problema. Por muitos e muitos anos, agora vou tomar só um minuto para poder me apresentar dessa forma, né? O meu trabalho foi muito pregando, ensinando, né? E sempre o nosso culto foi uma grande sala de aula. Isso foi quando nós estávamos aqui, também no Brasil. E às vezes essa pregação, acontece que ela se alonga um pouco, mas isso não vai acontecer aqui hoje, lhes prometo. Porque eu já sei que vocês nunca saem daqui depois da meia-noite. É sempre assim. Tá certo. O pastor disse que sim, mas alguém pode dizer não. Inclusive na minha igreja era assim lá, né? Então, esse é um grande problema. Mas não importa, irmãos. É fácil eu ir até um certo ponto aqui, quando eu perceber que vocês já estão ficando com sono. Se alguém tiver problema de insônia, é só me ouvir falar, você vai dormir tranquilo, né? Se não aqui, dormirá em casa. Mas, por gentileza, abram suas Bíblias comigo. A primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, vamos falar só rapidinho sobre isso aqui, sobre a ceia do Senhor. E a gente perceber um pouquinho como, às vezes, por costume, né? Eu ouvi alguém, não sei se no momento de oração, eu achei tão importante que essa pessoa lembrasse disso no momento da oração, lá, lógico que eu não via, porque nós estamos com os olhos fechados, falou sobre a religiosidade, né? E quantas pessoas se tornam religiosas? Eles são da igreja, mas não são de Cristo. Eles falam no nome do Senhor, mas às vezes não compreendem realmente o que aquilo é. E às vezes vai se perdendo com o tempo, se transformam em pessoas religiosas. Eu vou à igreja, isso é igreja, o Senhor está contente comigo, eu estou contente com Ele, eu não sei quanto Ele está contente comigo, mas vamos indo e tal. E às vezes textos que a gente lê tantas vezes, a gente perde a essência dele por nos acostumarmos apenas a ler. Então vocês vão me ajudar a ler esse texto. Vamos ver alguma coisa que a gente pode tirar daqui. E fiquem prontos com as suas Bíblias, se você as tiver, para que possamos ir a outros textos também. O apóstolo São Paulo escreve assim à igreja de Coríntios. Vocês sabem que era essa igreja, né? Acho que sim. Capítulo 11, versículos 23 em diante. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Cada vez que a gente para nesse ponto, Jesus disse. É importante a gente parar um momentinho em meditação naquilo que o narrador está falando e naquilo sobre quem ele está falando, que são palavras dele. Jesus disse, né? Tomai, comei, ponto final. Ponto e vírgula, você sabe português muito bem, sabe que o ponto e vírgula ele tem um sentido muito importante. Ponto quer dizer, já disse tudo que tinha que dizer, e a vírgula é, mas tem alguma coisa mais que eu gostaria de falar também, né? Então ponto e vírgula significa isso. Então diz assim, tomai, vírgula, comei, ponto. Vírgula, tem uma coisinha mais que eu quero falar. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Outra vez aqui encerra tudo. Depois ele começa, fazei isto em memória de mim, ou pensando em mim. Se não for pensando nele, nós estamos tomando uma ceia comum, corrente. Versículo 25 diz, semelhantemente também depois de cear. Olha que interessante, né? Era feito em duas partes, nós fazemos tudo junto aqui, né? O pão e o vinho tudo junto. Ali não, era diferente, era ceia. E depois de cear, né? Ele tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Ponto. Terminou tudo. Depois ele continua, fazei isto todas as vezes que beberdes. E mais uma vez, em memória dele, bem, tirou Jesus a ceia, acabou tudo, né? Porque todas as vezes, aqui vem a explicação de Paulo. Observem, irmãos, perdão só esse parentezinho. Observem que aqui Paulo ele volta ao tema principal da sua palavra, da sua pregação, da sua mensagem. Paulo foi o que desenvolveu teologicamente a eclesiologia, ou seja, a teologia da igreja. Esse assunto igreja não era tão conhecido, nem Jesus deixou isso bem claro, porque os discípulos não eram capazes de entender o que era a igreja como corpo.
É Paulo que desenvolve isso. Então ele coloca aqui: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, vírgula, é importante essa vírgula, indignamente, vírgula. Ou seja, se você tirar fora esse indignamente, você pode ler o parágrafo completo. Quando a gente tem duas vírgulas, não é isso? Se a gente tirar aquilo que está no meio, você pode ler o parágrafo completo. Por exemplo, observe bem. Portanto, qualquer que comer esse pão, beber o cálice do Senhor, tira indignamente fora. Aí continua: será culpado o corpo e o sangue do Senhor. Então fica faltando alguma coisa. O que é? O que ele colocou na vírgula, que é o indignamente. Onde o pastor quer chegar com isso? Vamos lá. Examine-se, pois, aí ele continua a história. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe, aí ele volta outra vez naquela vírgula lá, se lembra? Indignamente. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E ele diz o que ele quer dizer com esse indignamente. O que ele quer dizer? Não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, se a gente não conseguir discernir o que é o corpo, o que é a igreja como corpo, isso aqui que a gente está fazendo é vão. Não existe indivíduo na igreja. Eu como indivíduo não sou a igreja. Você como indivíduo não é a igreja. Eu sou um membro da igreja. Você é um membro da igreja. A igreja somos. Ou a nossa unidade estabelece a igreja, ou não existe igreja. Existem promessas na Bíblia para o indivíduo, existem promessas para a igreja. E as grandes promessas são para a igreja, cujas portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Ela quem? A igreja. A igreja que não sou eu. Eu sozinho, o diabo pode me esbofetear. Pode até pisar na minha cabeça. Mas se eu estou unido ao corpo, cuidado. A conversa é outra. Esse corpo tem uma cabeça que pensa por ela, que cuida dela, que cuida desse corpo, que cuida dessa igreja. Glória a Deus. Amém? Então, quando nós estamos, essa é a importância não só da nossa reunião, sino que da nossa comunhão. Se nos reunirmos sem comungarmos, sem estarmos em vida comum, ou seja, pensarmos um no outro, preocuparmos uns com os outros. Tem pessoas que às vezes viajam distâncias para ir a uma igreja e dizer assim: eu quero ir lá onde ninguém me conhece. Eu quero chegar depois que o culto começou e sair depois que ele terminou, porque eu não quero problemas. Ele não quer assim mesmo. Porque cada um de nós somos o problema. E o Senhor nos chama para isso, para trabalharmos uns aos outros, para que nós juntos possamos nos ajudar em nossos conflitos. Isso só faz nos ajudar. Às vezes a gente não entende quão importante é o nosso irmão, por mais tribuloso que ele seja, como ele é importante na nossa vida. Lembre-se que quando Davi foi a uma batalha, a mais famosa de todas elas, qual foi? Contra? Golias. Ninguém esquece disso. Quando ele foi lutar contra Golias, ele recolheu umas pedrinhas do ribeiro. Foi isso? Por que será que ele escolheu o ribeiro para colher pedras? Porque aquelas pedras que estavam no ribeiro, elas eram movidas com o tempo. Qualquer pedra no ribeiro. Você vai no ribeiro, você pega uma pedrinha, vai encontrar que ela não tem pontas. Né? Ela é redondinha. Porque quando existe alguma enchente, alguma coisa, aquelas pedras se movem, elas vão entrando em atrito uma com a outra e vai cortando as pontinhas, né? Até que ela fique redondinha. E ele precisava de pedras redondinhas, prontinhas para colocar em uma funda e realizar o que ele tinha que fazer, né? Fazer o que ele teria que fazer. Ele precisava de pedras que tinham as suas arestas quebradas, as suas pontas quebradas. Olha, irmãos, e o que a gente tem de ponta na nossa vida? É que precisa ser quebrado. E às vezes tem gente que pensa assim: olha, a igreja é um problema que às vezes irmão com irmão tem conflito. Sem problema, irmão. Isso está quebrando as pontinhas da nossa vida. O irmão que às vezes provoca um problema, uma situação de desconforto em nossa vida, ele não está nos prejudicando, ele está nos ajudando. Paulo disse assim: crucificado estou com Cristo, e nos desafiam a que nós mesmos façamos isso, o ato de nos crucificarmos, né? Não é isso? Agora, como é que você faz para se crucificar? Você já percebeu que não é fácil? Vamos fazer isso aí de uma maneira literal, certo? Você vai se crucificar, se auto-crucificar. Vamos dizer que aqui está o prego.
certo? Aqui na minha mão está o martelo. Eu vou lá no pé, nos pés, certo? E martelo os pés ali, pronto. Os pés estão cravados. Nessa mão, como é que eu faço? Eu pego o martelo aqui e consigo cravar essa mão. E essa outra aqui, como é que eu faço? Eu preciso de alguém, irmãos, para ir lá e botar o cravinho. Então, quando alguém te dá uma espetadinha, dá uma machucadinha, não reclame não, irmãos. Quem sabe ele seja esse instrumento de Deus que está ajudando você a estar crucificado. Então, é tão importante, irmãos, a gente pensar que no corpo não existe o que a gente chama de problemas, existe uma problemática do corpo, né? A própria igreja de Coríntios, ela era assim. Não existe, a gente não encontra nas cartas de Paulo nenhuma igreja com tantos dons espirituais como a igreja de Coríntios, mas tampouco encontra outra igreja com tantos problemas como a mesma igreja. É incrível, né? Mas é desse jeito que funciona a coisa, é desse jeito que funciona o trabalhar do Senhor em nossas vidas. Então, conclusão, de repente a gente percebe que a gente de fato não é melhor do que ninguém, do que qualquer outra pessoa, e nem outro é melhor, ou tem alguém melhor do que nós, né? Nós simplesmente nos completamos. Melhor é só Jesus mesmo. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso conforto, Ele é tudo para nós, né? Agora, entre nós, permitamos-nos ser trabalhados pelo Senhor, que à medida que Ele trabalha conosco, essas pedrinhas vão ficando prontas, e você, tudo aquilo que você pensava, talvez que não tivesse que ser mudado, tivesse que ser tirado, o Senhor vai usar alguém para te dar ajudado. Então, agradeça a Deus quando existe alguém dentro da igreja que entra em conflito com você, com relação à tua fé, à tua vida pessoal, seja o que for, não importa. Seja o que for que acontecer dentro da casa do Senhor, não diga por quê, pergunte para quê. Não é tratar de saber qual é a razão disso. Então, o discernimento, discernir o corpo de Cristo, é poder entender e que apesar das nossas diferenças, nós todos nos fazemos iguais diante da cruz, e iguais por baixo, não é iguais por cima, somos melhores do que os outros, não, nós já descobrimos que nós não somos nada, e que Ele é tudo para nós, amém? E quando nós descobrimos isso, esse é o processo, né, que trabalha em nossas vidas, chamado santificação, que às vezes faz alguém se arrepiar e outro do outro lado, nós precisamos santificar as nossas vidas. O que é isso, santificação? Santificação não é outra coisa senão que aproximação. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós estamos aqui perto de um aeroporto, né? Vê o avião lá em cima, quando a gente olha, a criança faz assim com o dedinho, ele é desse tamanho o avião, não é? Mas quando você vai chegando perto dele, você vai vendo que ele é maior do que você imaginava. Assim como uma pessoa vai caminhando ao encontro de Deus, quanto mais ele se aproxima de Deus, ele percebe que Deus é maior do que ele imaginava e se percebe menor do que pensava. Então o processo da santificação, ele acaba trazendo para nós um sentido de humildade. E descobrimos que Deus é tão bom. Como pode Ele, sendo tão grande, tão maravilhoso, olhar para nós? Tão pequenos, tão falhos. E quando a gente descobre de fato isso em nossas vidas, com honestidade, porque não podemos fazer outra coisa além de honestidade na presença de Deus. Não há nada que nós possamos esconder dele, nenhum segredo que possamos contar a Ele. Diante dele tudo está aberto, estamos nus diante dele. Ele conhece o nosso coração, vida, pensamentos, impulsos, tudo Ele sabe sobre nós e continua nos amando a mesma coisa. Glória a Deus. Amém? Continua nos amando do mesmo jeito. Dizendo, filho, eu trabalho, eu te amei, eu te conheci, eu te conheço e já sei o que eu posso fazer de você no futuro. Assim que apenas creia nisso. Então, como é maravilhoso nós podemos entender que essa comunhão, ela provoca em nós essa colisão, que às vezes também é tão importante em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, se a gente participar da mesa do Senhor de maneira fora do sentir, não é? O que sentir da comunhão perfeita no Senhor, o que nós estaremos fazendo é participando de uma mesa de uma maneira indigna. Eu não sou digno de fazer, mas eu me torno digno a partir do momento que eu sei que eu sou indigno e pela sua graça Ele me faz digno. Amém? Porque Ele pagou pelos meus pecados, não fui eu quem paguei. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho, mas porque Ele é bom. Amém? Amém. Eu não faço nada errado. Faz, todos nós fazemos, não é? Amém? E se Ele então, terminando, né? Não discernindo o corpo do Senhor, por causa disso. Veja o que Paulo diz. Esse verbo haver é tremendo, irmão. Você vai encontrar ele na Bíblia muitas vezes, né? Há de existir mesmo. Existe entre vós. Ele está dizendo que existe entre vós. Eu vou repetir, por favor, irmãos,
Aqui está a igreja do Senhor, amém? Amém. Entre vós, ou seja, entre nós, eu me incluo, há entre nós, né, muitos fracos, também há doentes e muitos que dormem. O que são? Fracos, doentes e que dormem. Qual dos três? Sou eu. Fraco, doente ou que durmo? Qual dos três? É isso. Ele disse, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando nós começamos a querer julgar outras pessoas, somos julgados pelo mundo. Pois bem, eu queria só levar vocês, que nós fôssemos juntos, para, lembrem-se disso, há entre vós fracos, doentes que dormem. que dormem. O Senhor disse isso através de Paulo, certo? Ele entendia isso. Vamos comigo, por gentileza, só no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Vamos ver aqui a ilustração de uma igreja, no capítulo 10. Isso não parece um estudo bíblico, uma coisa assim, né? E é. Nós precisamos estudar a Bíblia. Quando saímos dela, então só nem começa a falar de si mesmo, o homem, né? Não dá certo isso. Então vamos lá. Capítulo 10, versículos 38 em diante. Quantos aqui ainda se lembra da primeira pergunta que eu fiz ao subir aqui? Não se lembra? Que eu perguntei se alguém veio aqui por causa de um amigo, se eu veio aqui por causa de quê? Jesus. Se Jesus está presente, tudo é diferente. Amém? Ok, então vamos lá. E aconteceu o quê? Versículo 38 do capítulo 10. E aconteceu que, essa é uma sequência, né? Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Vocês concordam comigo que aqui constituiu-se a igreja? Quantas pessoas haviam? Duas pessoas plus mais Jesus. Duas pessoas mais Jesus é a igreja, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estando ali, terminou o assunto, certo? No meio deles, a igreja está constituída aqui. A qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Versículo 40, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que a minha irmã deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha, irmãos, que interessante. É uma igreja. A igreja dividida em dois grupos. Esse grupo de cá e o grupo de cá. Quem é a Marta, quem é a Maria aqui? Qual os dois? Vocês escolham. Quem você é? Chega Jesus. E Jesus começa a falar. Jesus está falando conosco hoje, irmãos? Sim. Olha que importante. Nós estamos aqui ouvindo o Senhor falar. E quando Jesus chegou naquela casa, o que hoje às vezes até se usa muito esse termo, né? O Senhor está na casa. Ali sim, ele estava na casa. Mas aqui nesse caso não, a casa é dele, nós é que estamos na casa dele, né? E nada vale dizer assim, Jesus está na casa, novidade. Claro que ele está, a casa é dele. Nós estamos na casa dele, amém, irmãos? Então, muito bem. Jesus chega na casa deles e começa a falar. Começa a pregar uma mensagem, Jesus começa a ensinar, era o que Jesus fazia. Jesus mais fez não foi milagres, foi ensinar. Jesus sabia que a demonstração de milagres, de sinais, não era tão importante como o ensinamento que ele estava dando. Não que ele não dava importância, ele dava importância a isso. Tem gente que dá demasiada importância a sinais, a milagres, etc, etc. E deixa a um lado a palavra. O que Jesus mais fez foi ensinar. Milagres o povo de Israel já tinha visto. Ninguém viu tantos milagres como o povo de Israel viu. Ninguém. Eles viram o mar se abrir, eles viram comida descer do céu, eles viram tantas coisas, eles viram muros caindo, tantas coisas eles viram, mas também não houve um povo mais incrédulo do que eles. Então quer dizer que esses sinais, esses milagres, não necessariamente abrandam o coração de pessoas. É a palavra quem abranda. É a palavra quem muda uma vida. E Jesus está ali e começa a ensinar.
Ali existia, a igreja estava ali, 100% da igreja, 50% e 50%, 50% representada por Maria e 50% representada por Marta. De repente, irmãos, no meio do culto, Jesus falando. Quantos querem que Jesus está falando hoje? Amém. Que bom você crer nisso. Caso contrário, a sua estada aqui seria vã. Jesus falando, não é? Uma delas se permite desviar a sua atenção àquilo que o Senhor estava falando e começa a pensar em outras coisas. Quais eram outras coisas? A Bíblia não diz exatamente o que, mas eram assuntos materiais, assuntos da casa. Mas saber, quem sabe até a intenção dela até era boa. Poxa, terminar isso aqui, terminar, Jesus vai estar com fome. Preparar ali um pãozinho de queijo, uma coxinha, fazer uma coisinha, dar uma limpadinha na mesa e tal. E ficou a louça da manhã para lavar. E começa a se preocupar com aquilo, ou seja, deixa o seu pensamento devagar. Devagar, não é devagar, é devagar. Voar, o pensamento sai fora daquilo. Irmãos, a coisa mais triste do mundo é quando a gente chega na igreja e a gente traz tantos problemas, e é tão gostoso o princípio do culto, que é uma oração. E aqui eu vi que vocês começaram o culto 3 vezes, né? Uma vez orando ajoelhado, Senhor, amém, por esse culto que dá amém. Aí levanta outra vez, agora vamos orar, porque vamos começar o culto. Não, começou ali, mas vamos começar de novo, não tem problema não. Aí oraram outra vez, depois que oraram outra vez, agora canta um corinho e tal, agora nós vamos orar para dar tudo certo. Lê a palavra e ora de novo. Isso é bom, né? Ou seja, estamos nós atraindo e levando, conduzindo os nossos corações a Deus. Isso é importante. Agora, da mesma maneira como nós temos essa capacidade e podemos conduzir o nosso coração a Deus, nós também podemos perder essa direção. É simples, é só começar a pensar em outras coisas. Pensar em outras coisas fora da igreja. Então, por isso que quando nós estamos na igreja, essa parte nós temos que fazer. Veja bem, nosso mestre nos ensinou que tudo que ele é capaz e ele pode fazer nesta noite, em qualquer reunião, o que ele pode fazer, irmãos, isso já está determinado. Ele pode fazer qualquer coisa, ele tem todo o poder. Ele nos ama, ele conhece as nossas necessidades, tudo ele pode fazer. Mas agora o que ele vai fazer não depende dele, não depende de Deus. Se dependesse de Deus já estaria feito. Não depende de Jesus. Eu já ouvi tanta gente dizendo: a tua vitória vai chegar. E eu fico pensando, que vitória está falando, né? Porque a minha chegou faz 2000 anos, né? Jesus já resolveu tudo, ele disse: tudo está consumado. Aleluia. Agora vocês só vão desfrutar disso. Então, a tua vitória não vai chegar, ela já chegou. Você tem que tomar posse dela. Como? Né? Através disso, do conhecimento, do crescimento, fazendo Jesus crescer dentro da gente. Então, observe bem que aqui existe uma pequena divisãozinha, nós olhando justamente para essas mulheres, né? Para o que estava acontecendo ali. E quando a gente deixa devagar o nosso pensamento e tira o foco daquilo que nós estamos fazendo, a gente começa a perder o sentido do que de fato nós fazemos. Então, veja que o nosso mestre ensinou, que não depende de Deus, se depender dele, ele faz mesmo. Não depende de Jesus, porque o que ele tinha feito, tinha que fazer, ele já fez há 2000 anos atrás, certo? Há 2000 anos ele fez. E não depende do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui para realizar, para fazer. Não depende dele, se depender dele, ele faz mesmo. Não depende do pregador, porque o pregador se esforça. Oh meu Deus, se não depende de Deus, não depende de Jesus, não depende do Espírito Santo, depende de quem então? Nosso mestre nos ensinou. O semeador saiu a semear, certo? E ele semeou o quê? Semente ruim ou boa semente? O semeador era bom ou era ruim? Ele era bom, a semente era boa, o problema era onde a semente cairia. E essa referência está dando Jesus, justamente sobre isso. Depende em que tipo de coração, que tipo de terra essa semente cai, é que o fruto produzirá ou não. Permanecerá ou não. Então não depende de Deus, não depende de Jesus, não depende do Espírito Santo, não depende do pregador, depende de você, depende de mim. E como nós abrimos nosso coração e dizemos: Senhor, vem, passa a tua obra, o teu querer na minha vida, no meu coração. Então isso é quando nós chegamos a um culto, devemos já sair de nossas casas pensando assim: Senhor, hoje eu preciso que o Senhor fale comigo. É o desejo do meu coração. Aleluia. E quando você chega aqui, acredite que em cada oração, assim como a oração da irmã que estava orando ali falou ao meu coração, aquela palavra, pelo menos, não me lembro de outras, mas aquela palavra falou ao meu coração,
Desde o princípio, é a palavra cantada, é a palavra orada, é a palavra pregada. O Senhor vai falar com você porque essa é a vontade dEle. Esse é o desejo de Deus. Se comunicar com o homem desde o princípio foi assim. Até mesmo quando o homem pecou, não foi o homem que foi ao encontro de Deus, foi Deus que veio a Adão. Onde estás, Adão? Você pensou que podia viver sem mim, mas eu sei que eu não posso viver sem você, porque eu te amo. E o meu amor é verdadeiro. Isso é Deus. Glória a Deus. Deus te ama. Deus te ama. Ele não quer viver sem você. Ele não quer ter uma existência sem você. Ele quer você perto dele. Simplesmente pensar isso, entrar por esse caminho e realmente colocar um foco. É o Senhor quem está aqui. E Ele está falando comigo. Porque se a gente começar devagar a nossa mente, de repente a gente percebe que todo mundo está no culto, menos a gente. Menos a gente. Isso é triste. Porque é só isso que o diabo espera. Um momento de distração. Foi tudo que ele esperou no Éden, não foi? Um momento de distração. Quem sabe quantos 1000 anos Eva e Adão viveram naquele lugar, não é? Sem pecado. Até que um dia alguém se distraiu. Não se distraia quando você está na presença do Senhor. Receba tudo que Ele tem para te dar. Fique com o teu pensamento fixo ali. Quando você percebe que o teu pensamento está querendo mudar, não volta para cá. Porque esta terra está pronta para receber tudo que o Senhor quer dela semear. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. Eu vim aqui para isso e é isso o que eu vou fazer até o momento em que eu sair desse lugar e levar o meu culto onde quer levar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas olha bem como esse processo é terrível. Por isso que a gente encontra o Davi falando, Salmo 44, se me falha a memória, um abismo chama outro abismo. O pior abismo não é o último, é o primeiro, né? Caiu no primeiro, vai para o segundo, terceiro, quarto. Ali estava Marta, estava Maria, e de repente Marta começa a pensar os problemas que ela tinha. Tirou o pensamento do quê? De Jesus. Da mensagem que Jesus estava pregando. Jesus foi para lá para pregar num tema muito importante. Amém, irmãos? Amém. Qual era? Isso está escrito. Mas você já imaginou Jesus chegando em um lugar para falar e o que ele tinha para falar não era importante? Você imagina que ele faz com que as pessoas percam o seu tempo e ele tem o tempo dele, ainda que seja eterno, para chegar em uma casa, vamos conversar aqui, jogar a conversa fora. Jesus faz isso? Alguma vez você encontrou isso em algum lugar? Senta aí, só bater um papo, jogar a conversa fora. Jesus não faz isso. Tudo o que ele faz tem uma importância maravilhosa, magnífica. Jesus foi naquele lugar e a mensagem que ele tinha para pregar para elas naquele dia era muito importante. Só que Marta começou a pensar que tinha alguma coisa mais importante. E quando, vai vendo o que vai acontecendo, um abismo chama outro. Quando ela começou a pensar em outras coisas, ela se afastou do culto, estando no culto. Estando no mesmo lugar, no mesmo recinto, na mesma casa. Ela se retirou da presença de Jesus. E começa a resolver os seus problemas lá. Tem gente que está na igreja e está resolvendo os seus problemas. Pega o celular, deixa eu ver, eu esqueci de mandar mensagem, eu esqueci de responder. Entendeu? Começa, sabe, a sua mente vai embora. E não percebe o que ele está fazendo. E Marta, então, olha bem a primeira queda. Ela cai, sai da presença de Jesus, estando com ele. Ela sai da presença de Jesus e começa a ocupar-se com outras coisas. Por ocupar-se com outras coisas, começou um incômodo nela, no meio de um culto onde Jesus sim estava. Jesus está aqui nesta noite, irmãos. Glória a Deus. Se a gente começar a sofrer qualquer tipo de incômodo aqui dentro, o problema não é ele, o problema somos nós. Ela começou um incômodo dentro do coração dela e de repente ela começou a se irritar com a sua irmã. Irmãos, é uma coisa absurda, mas como disse anteriormente, necessária. Mas ela é absurda imaginar que dois irmãos dentro de um culto possam irritar-se um com o outro. Mas aqui está o exemplo disso. A irmã estava no mesmo culto que a outra irmã, com Jesus presente, Jesus falando, e ela começa a irritar-se com a sua irmã. Começou a ficar irritada com ela, ela é folgada. Eu aqui fazendo tudo e ela lá sentadona, sem fazer nada. Gastando tempo, porque tem gente que acha que gasta tempo na igreja. Quanto tempo você gasta na igreja? Nenhum. Eu invisto meu tempo na casa do Senhor.
Aleluia. Não é perder, não é gastar, é investimento que vale por toda a eternidade. Olha bem. E quando ela começa a pensar, olha como vem a decadência. Ela primeiro se afasta, em seguida ela começa a olhar para sua irmã e se irritar com a sua irmã. Por último, ela começou a se irritar com o próprio Jesus. E é bem desse jeito que começa. A pessoa culpa a circunstância, depois culpa uma pessoa, depois começa a culpar Deus, parece que Deus não está vendo, Deus não percebe as coisas, Deus não liga para mim, Deus não se incomoda comigo, com todo mundo vai bem, comigo não. Meu Deus. Começa a se importunar com Jesus, a tal ponto que ela chega ao momento e diz assim, eu vou tirar satisfações com ele. Olha que ousadia. E ela foi tirar satisfação com Jesus. E vocês sabem que tem muita gente que é ousado desse jeito, atrevido, não ousado. Ousadia é uma palavra até bonita, atrevimento, que é atrevido e vai tirar satisfação com Deus. Tem gente que fala, eu vou conversar com Deus, vou colocar Deus no escritório, vou colocar Deus na parede. Eu já ouvi isso. Talvez você já tenha ouvido também. Tem gente que fala para Deus assim, Senhor, aqui está, vou dar o prazo do Senhor, tem 30 dias para o Senhor fazer isso, se o Senhor não fizer e tal, né? E coloca no calendário lá, fala, Senhor, até dia tal, se o Senhor não fizer, eu fico imaginando Deus lá no trono, olhando para ele e falando, você faz o quê? Se o Senhor não fizer. Você se esquece que ele é Deus, né? Acha que pode mudar as posições, dar ordens em Deus, colocar prazos para Deus. E às vezes comete esse erro. Essa mulher, quando olha aquela situação, né, ela começa a se irritar com o próprio Jesus. Eu me lembro quando eu era menino, eu fui na casa de um amigo e a gente ia sair de viagem e chamamos o avô dele, um velhinho, para orar pela gente, aquele senhor nordestino, que tem aquele sotaque forte assim, né? E ele começou a orar, e todo mundo ali de mãos dadas. Eu era menino, tinha uns 16 anos talvez, e ele disse assim: Jesus, Deus, vocês vão sair agora de viagem, Jesus. Jesus, vá com eles. Jesus, vá com eles. De repente ele bateu no chão e disse: está escutando, Jesus? Aí eu tomei um susto, mas nunca mais me disse daquilo, né? Ele estava na sua sinceridade, mas trocando de posição com o Senhor, né? Trocando de posição com o Senhor. O Senhor vai fazer o que eu estou mandando. Você ainda chama Ele de Senhor. Chame Jesus de Senhor se você não estiver disposto a fazer o que Ele manda. Não o chame de mestre se estiver disposto a aprender dele. Não o chame de amigo se você não quiser selar de fato essa amizade. E ela então, de repente, irritada com Jesus, ela vai, olha as palavras que ela diz, presta atenção nisso. Ela diz assim: Senhor! É isso que muita gente às vezes comete erro, né? Senhor! Dou um prazo. Quem é Senhor ali? E Senhor, para que eu saiba, Senhor é o que manda. E o servo é o que obedece. Só que ela vai e usa a expressão, né? Senhor! Eu imagino Jesus com aquela calma serena dele, né? Olhou para ela e disse assim: fala, Marta. Ele deixa a gente falar, ele é tão bonzinho, Jesus, né? Irmãos, Jesus me comove. Eu gosto tanto dele porque ele gosta de mim. E me suporta, me tolera a gente, né? Ele fala cada besteira. Às vezes eu fico com vergonha. Quando eu olho para trás, assim, tanta coisa que eu fiz errado, que eu falei errado, que eu considerei de maneira equivocada. Com o tempo a gente vai aprendendo alguma coisa e vai aprendendo que a gente nunca aprendeu nada, né? Descobre que não sabe nada. A gente vive caminhando, nadando nesse conhecimento, porque ele é infinito, é maravilhoso, mas nos ama, né? Nos ama. E ela olha para ele e diz assim: Senhor, o Senhor não percebe? Tem gente que acha que Deus não está percebendo o que a gente está vivendo. A gente se distrai e acha que é Ele que se distraiu. O Senhor não vê, Senhor, que eu estou aqui atarefado de tantas coisas e tal, e a minha irmã está aí como que nada? Jesus olha para ela e diz assim, olha aqui, vou pegar bem as palavras de Jesus: Marta, você está ansiosa, Marta. Você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Perceba que em nenhum momento o Senhor disse que não era importante aquelas coisas. Talvez elas até fossem. Ou seja, não é importante cuidar da casa, limpar a casa, organizar o lar, preparar a comida, tudo isso é importante.
Jesus não tirou a importância do que ela estava fazendo, mas lembrou-a de que ela estava ansiosa e afadigada, ou seja, tirando o lugar de um tempo que ela deveria estar e fazendo com que outra coisa invadisse a importância daquele momento, por causa da sua ansiedade, do seu cansaço, da sua fadiga. Eles estavam ansiosos e afadigados com tantas coisas. Contudo, Marta, todas elas podem ser importantes, mas uma só é necessária. Aleluia! Glória a Deus! Irmão, tudo na sua vida pode ser importante. Pode ser importante o seu trabalho, pode ser importante a sua família, pode ser importante os seus amigos, pode ser importante as contas que você tem para pagar, o teu empenho, o teu descanso, o teu lazer. Tudo pode ser importante, mas nada disso é necessário, ou seja, é indispensável. Tudo você pode fazer esperar um momento. A família pode esperar um momento para um jantar. Os amigos podem esperar um momento para um bate-papo. O nosso corpo pode esperar um momento mais para descansar, para passear. É isso. Mas o Senhor deixou bem claro: uma coisa é necessária. E a tua irmã escolheu a boa parte, a necessária. Esta não lhe será tirada. Ah, irmão, você pode ganhar o que você quiser de dinheiro. De um momento para outro, irmão, pode ir tudo embora. Verdade. Você pode ter a saúde e ferro que você tiver. De repente, uma coisinha diferente que você comeu, respirou, foi tudo embora. Se alguém não acredita, pergunta para um tal de Covid que andou passando por aí. Não é isso? Mudou a agenda do mundo inteiro. Não é isso? De um momento para outro, tudo acaba. Um amigo que a gente tinha, amigo, melhor amigo que a gente tem, o melhor amigo se torna o pior inimigo. Fez uma coisa diferente do que ele quer, ele tem a nossa vida na mão dele. Contou tantos segredos, depois, pronto. Ele expõe, ele envergonha, ele muda. Ele conta história, ele faz. Jesus disse: uma só coisa é necessária. Ele escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Cada vez que você pensar em estar em um culto, entenda que por mais que você leia a palavra em sua casa, que você ouça através das redes sociais, isso aqui nunca será igual. Eu estou trabalhando em alguns livros que estou escrevendo agora, e a editora que escrevia para mim dizia assim: pastor, por que você não escreve esses temas já em português, em espanhol e em inglês, que a gente tem acesso? Eu falei: não, porque é dirigido a uma cultura. Essa cultura reage diante das coisas de uma maneira diferente da outra. Se eu não tivesse estudado um pouquinho de antropologia, talvez eu não entendesse isso. Que é muito diferente. É muito diferente para você escutar dizendo que Jesus loves you, do que dizer Ele te ama. Porque a palavra amor para você é muito mais forte do que love. Sim ou não? Só nisso já é a diferenciação linguística. Mas a maneira como nós reagimos, as nossas emoções, tudo é diferente. E o Senhor Jesus, as aplicações dele são profundas e vêm diretamente ao encontro das nossas mais profundas necessidades, porque Ele nos conhece e nos ama. Eu posso, obrigado, pastor, por ter olhado no relógio, é isso que eu ia fazer agora. O tempo acabou, mas a mensagem não. O que eu faço? Hein? Deixa ele stand-by? Tem certeza? Posso continuar, não? Quem me dá mais 10 minutos? Só 10 minutos. Depois já vamos 10 minutos. 10, 20, 30, 40, 50. Jesus, tem a noite inteira para pregar? Não. Eu prometo a vocês que encerro já. Tá bom? Perguntas que não podem faltar, Jesus. Vamos lá. Para quem já conhecia esse texto, que eu acho que é a maioria de nós aqui, nesta casa morava 2 pessoas, certo? Também. Lázaro também. Quantas? 3. Uma estava ausente. Certo? Ele estava ausente. Vá comigo.
livro de João, veja bem que fácil, né? Capítulos 11 de Coríntios, 10 e Lucas 11 de João. Vamos lembrar o que aconteceu com o irmão que estava ausente no culto. O irmão que estava ausente no culto morreu, irmãos. Se não pode o culto, que você pode ser no próximo. Não pode o culto, certo? Mantenha a tua vida. O irmão que não estava presente no culto, o que aconteceu com ele? Morreu. Não tinha um negócio no Brasil que falava, um comediante, mas morreu, não era assim? Ele morreu. Então, desperta para isso. Ele morreu, irmãos, o Lázaro. Eu quero aqui encurtar a história porque ela é bonita e ela é grande. Isso que ocorria lá, a casa deles era em Betânia, não é? Ficava aproximadamente 16 quilômetros, são como 10 milhas de distância, né? Jesus estava em Jerusalém. E aí alguém manda dizer para Jesus que o Lázaro estava doente, seu amigo, Lázaro, seu amigo estava doente, que ele deveria voltar imediatamente para curá-lo. Quem é que mandou esse recado? Depois você lê, porque senão a gente ganha tempo. Quem é que mandou esse recado para Jesus? As irmãs. Marta. Certo? Ela mandou o recado para ele. As suas irmãs mandaram o recado para ele, dizendo assim: Jesus, volta agora que o seu amigo está doente. Ou seja, quando os demais discípulos, as pessoas ouviram aquele recado, qual é a primeira impressão que dá? Amigo de Jesus, está doente, uma doença para a morte. Tanto é que urgentemente foram a outra cidade chamar Jesus. O que Jesus, no conceito humano, deveria fazer? O óbvio, certo? Larga tudo e vou ao encontro do meu amigo. Isso é o que todo mundo espera, que Jesus tome uma atitude imediata diante das nossas necessidades. Mas Ele é o dono do tempo. Aleluia. E quando nós conhecemos Jesus, nós entendemos que quando apresentamos a Ele uma necessidade, não adianta colocar relógio nem calendário. É colocar e acreditar, senão nós confundiremos vontade com fé. Vontade é o que eu quero, fé é o que eu sei que Deus quer. Não, eu não sei o que Deus quer, mas sei o que Ele pode. O que eu quero é que Ele resolva agora. Isso é o que eu quero. Então eu oro como se Ele fosse resolver agora, e Ele vai e não resolve. O que aconteceu? Faltou em mim fé? Não, eu não estava orando com fé, eu estava orando com vontade de que Ele fosse resolvido naquele momento. Mas a fé me faz entender que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o tempo. Ele é quem sabe quando e como fazer, e faz perfeito. O não de Deus é tão perfeito quanto o seu sim. Aleluia. A coisa que nós não podemos duvidar é o seu poder em realizar o que Ele quiser. E se nós cremos que Ele realiza o que Ele quer, nós precisamos crer também que Ele realiza quando Ele quer. Glória a Jesus. Isso é fé, porque isso é bíblico. Agora, a minha vontade é um problema. Uma vez eu escrevi isso numa rede social e um pastor me contestou, o pastor é meu amigo. Contestou e disse: então, vamos confundindo, então, se não é fé, não é, se é vontade, não é fé. Eu falei: irmão, não precisamos continuar nada. Apenas caminhe até o Getsemane e ouça a oração de Jesus. Pai, se possível faça isso, mas que não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Glória a Deus. Amém? A vontade de Jesus humano era sair fora da cruz. Mas a vontade de Jesus com fé, que sabia quem era, se não seja feita a tua vontade. Aleluia. Não há problema nenhum de apresentarmos a nossa vontade com humildade diante de Deus, mas não mandando em Deus, pedindo a Deus. E o não dele é tão perfeito quanto o seu sim. Não é possível, Senhor, eu orei tanto por esse trabalho, entro nele 3 dias, me manda embora. Eu até dei testemunho com a porta que o Senhor abriu. Perdi o trabalho. Isso é o homem. Ao confiar em Deus, ele pode pensar: Deus me deu um livramento. No dia seguinte, uma tábua cai lá de cima e mata o coitado que está no teu lugar. Você não ficou sabendo. Mas era um livramento. Logo em seguida acontece um problema lá. Irmãos,
tranquilo. Quando nós estamos nas mãos dele, é descansar. Lembra? Como estava ansiosa Marta. Eu disse, você está ansiosa, Marta? Estou aqui. Onde eu estou significa paz, tranquilidade, descanso. Agora mandam chamar Jesus urgente. Jesus não vai. E fica lá ainda enrolando para alguém, né? E fica lá dando importância a um menininho, uma moça, um homem, um velhinho, isso. Jesus fica lá, e de repente Jesus se vira para os seus discípulos, vamos até lá. Jesus, a situação lá está certa, fica tranquilo, ele dorme. Aí eles vão, se ele dorme, está tudo tranquilo, tudo de boa, né? Ele dorme, está dormindo, tranquilo. Jesus falou, deixa eu deixar mais claro para vocês, na linguagem divina ele dorme. Mas deixa eu esclarecer na linguagem humana, ele já morreu. Como? Já morreu? Já era. Ou seja, na verdade, quando o mensageiro saiu de Betânia, e quando ele chegou com a mensagem, Lázaro já havia morto, que se você contar os dias, ele já havia morto. Jesus já sabia de tudo isso. Assim, eu vou lá. Aí Jesus ainda fica 2 dias lá enrolando, né, para alguém. O que acontece, Jesus, que eu estou aqui esperando, que o Senhor não faz, estou esperando, né, Senhor? O tempo é dele. Tranquilo, sereno. Bora lá para Betânia. Agora. O povo vai ficar. Vamos lá. Vai Jesus com os seus discípulos. Eu nem vou ler aí. Eu disse para vocês que era só 10 minutos, não é isso? Prometi para alguém que era 10 minutos. Falta um só. Amém? Como é um de cada um. Veja bem. Jesus vai chegando e vem correndo ao seu encontro. Quem? Marta. Lê lá. Marta, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morto. Jesus olha para ela e diz assim, Marta, eu sou a ressurreição da vida. Glória a Deus. Aquele que crê em mim, ainda que, olha que coisa, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pois mesmo com essa palavra contundente de Jesus, Marta ainda olha para ele e fala, Jesus, no meio dessa dor, desse problema, todo mundo chorando, o Senhor vai querer me dar aula de escatologia? Eu sei, Senhor, que no último dia Ele vai ressuscitar. Tá certo. E corre para casa. Quando ela chegou em casa, foi lá e era a sua irmã. Olha lá, aquele que você ficava aos pés dele aí, é tão amigo nosso, fala que precisou, não veio, agora chegou aí. Para fazer o quê? Para um velório que até já passou? O que ele ia fazer aí? Eu fui lá e falei mesmo para ele, se ele tivesse vindo em tempo, mas não chegou a tempo, ele não faz as coisas do jeito que a gente fala. Dá tudo errado. Maria corre lá para falar a mesma coisa para Jesus. Chega e diz com as mesmas palavras, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não havia morto. Aí Jesus olha para ela, uma compaixão, irmãos. Vamos lembrar da pergunta anterior? Qual era a mensagem que Jesus estava pregando na casa delas? Qual era? Ele vai dar o título da mensagem aqui. Ele diz assim, não te hei dito. Olha o verbo no passado. Não te hei dito. Quando? Quando eu estive na sua casa. Não te hei dito que se tu creres, verás a glória de Deus. Glória a Deus. Não foi isso que eu passei lá horas te ensinando? E quando tudo parece que se acabou, ainda existo eu. Aleluia. Que posso mudar e transformar o impossível no possível. Aleluia. Sou eu que, quando todo mundo colocou um ponto final, venho e estabeleço uma vírgula e digo tudo continua. Aleluia. Glória. E aí é glorificado o nome do Senhor, quando toda possibilidade humana termina. Aleluia. Grande lição. E Jesus pergunta, onde é que o puseram? Marta fala, vem Jesus, vem para ver. Chega lá, Jesus olha, cemitério,
morto. Jesus olha e diz assim: tira a pedra. E ali todo mundo chorava. E Jesus olha para todo aquele povo chorando, Marta chorando, Maria chorando, diz a Bíblia que ele se comoveu profundamente. E ele o quê? Ele o quê? Chorou. Irmãos, isto é um sinal tão lindo. Se nós pudéssemos e tivéssemos licença para dizer que Jesus ainda chora, lá no céu, se nós tivéssemos licença para dizer isso, ele chora por olhar a nossa incredulidade muitas vezes. Ele não chorou com dó de Lázaro, ele já sabia o que ia acontecer, irmãos. Ele chorou por olhar aquelas pessoas dizendo: não é possível. Faz 3 anos e meio que eu venho ensinando esse povo do que eu posso fazer. Eles não conseguem confiar. Eu fui à casa delas, eu falei com elas. Não faz muitos dias e elas não conseguem crer. Jesus chora muitas vezes pela nossa incredulidade. Aleluia! Glória! A nossa incredulidade faz Jesus chorar. A nossa confiança faz ele sorrir. Foi isso que Isaías disse: ele verá o trabalho da sua alma e estará satisfeito. Fazer Jesus sorrir no momento onde parece que tudo à nossa volta é lágrima, tudo à nossa volta é caos, tudo. A gente dobra o joelho e fala: Senhor, mas eu ainda confio em Ti, ainda que a figueira não floresça, não importa, Senhor, em Ti a minha alma descansará. E exortarmos a nossa alma a isso. E que bonito, não é? Jesus chega ali, tira a pedra. A Marta outra vez. Que coisa, né? Parece comigo. Mas que nunca cessa o seu argumento negativo. Jesus, o senhor não entendeu, é nada. Ele minha filha não entendeu. Mas 4, não horas, dias que ele morreu. Aí tem outra questão até dos judeus. Assim que a alma fica... Bom, 4 dias que ele morreu. Já sei toda a história. Tira a pedra. Irmãos, não era tão fácil para aquele que ia ressuscitar um morto tirar uma pedra? Era ou não? Era só dizer para a pedra. Não é isso? Hã? Mas ele fez? Não, porque tem coisas que a gente que faz, tem coisas que ele faz. Irmãos, tem coisas que o Senhor faz por nós, outras que ele faz conosco, e outras que ele diz: você já aprendeu, agora faz você. Tem parte que é nossa. Aí se tira a pedra. E eles tiraram. Jesus já cheira mal. Eu sei. Você acha isso? Muita gente que acha que tem situação que já cheira mal. Irmãos, tem gente aqui que provavelmente no seu passado tem situações que diz: eu já pus uma pedra diante disso, isso aqui não adianta mais lutar, já desisti, já pus uma pedra em cima disso. Aí vem Jesus numa noite como essa e diz assim: tira a pedra, eu estou aqui. Glória a Deus. Não é porque o pastor Arnaldo está aqui, porque eu resolvi que essa noite eu ia falar sobre isso com vocês, porque eu quero que você volte lá atrás, naquela situação que você já colocou uma pedra em cima. Tire a pedra, porque eu tenho alguma coisa para fazer ali. Glória a Deus, aleluia. Ressuscitar sonhos, esperanças. Ele tem para fazer, ele pode fazer. E ali, escutem isso, irmãos. Se a gente entender essa parte, entendeu tudo. Se não entender, esqueça. Sabe o que foi? Jesus chega ali na porta do túmulo, grita: Lázaro! O quê? Aí, cada um fala uma coisa, fala que ele gritou Lázaro, que se ele dissesse morto, tudo que era morto levantaria, não. Isso tinha uma razão. Ele diz Lázaro! Ele estava dizendo para ele, ou ele diz para nós, que ele nos conhece pelo nosso nome. Ele conhece a nossa vida, a nossa história. Eu não sei o seu nome. Se souber o nome de uma ou duas pessoas aqui é muito, mas Jesus sabe o teu nome, teu RG, teu CPF, o teu endereço de criança, onde você nasceu. Ele sabe tudo. Tudo ele sabe. E ele, quando nos chama pelo nosso nome. Ele disse: Lázaro, aqui, Lázaro, eu quero você aqui. E Lázaro sai de lá de dentro. Como?
Não sei. Diz que ele estava todo amarrado. Se ele saiu pulando, não sei. Se ele saiu voando, tampouco eu sei. A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia só diz uma coisa aqui. Sob a palavra de Jesus, o milagre aconteceu. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus está falando nessa noite. Aleluia. É a palavra dele. A palavra dele me garante. Se eu chegar aqui como homem e quiser colocar as minhas palavras aqui, encerra aqui com isso. Esse tempo que estava no Brasil, tive 8 anos dirigindo uma igreja, fizemos uma obra missionária. E um jovem pregador se levanta todo empolgado, como muitos jovens pregadores têm no Brasil hoje, graças a Deus. Ele prega uma mensagem bonita, pastor William. E quando ele vai terminando a mensagem, ele convida as pessoas para virem diante do altar. Vem aqui, ponto do altar e tal. Você por ponto, não quero, não digo, mas tudo bem. Vem aqui, vem todo aquele povo. Ele começa. Eu profetizo sobre a sua vida. Do outro, eu decreto sobre a sua vida. Eu estou olhando, né? Vamos pentecostal aí. Opa, o pentecostal caiu. Mas o cair do homem, o levantar é de Deus. Olha lá, é o pai. É o pai, né? O pai levanta e pega no colo, né? Veja bem, irmãos. Onde é que eu ia? Na profecia. E ele começa, né? Eu profetizo, eu decreto, eu profetizo. Isso aí hoje tem bastante, né? Eu profetizo, eu decreto, eu profetizo, eu decreto. E eu ali parado, eu falei assim, bom, se é de Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Está falando aí, bem. Só que quando ele terminou de decretar e profetizar para todo mundo, ele vira, agora o pastor Arnaldo vai orar. Eu falei, irmão, isso não. O senhor que profetizou, o senhor que ore agora. Não tem nada a ver com isso. Quem profetizou que se garanta. Amém? Eu, irmãos, prefiro calar a minha boca. E a profecia que eu dou é essa, que essa eu garanto. Poderão passar os céus e a terra, diz o Senhor, mas as minhas palavras, essas não passam. A do homem, às vezes, em um estado de emoção, ele é até bem intencionado. Profetiza, diz, tal, eu profetizo, eu declaro, tal, ele pode fazer o que ele quiser. Se Deus venceu de ser assim, quem está declarando é você aí, cara. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem pessoas que emocionadas fazem isso. E isso traz muitas vezes prejuízo à igreja e a vidas. E saem de lá decepcionados dizendo assim, mas, ei, Deus não falou? E Deus vai de lá e não, eu não. Ele falou. Agora, quando a gente usa essa palavra, veja bem, Jesus chegou e usou o que? A palavra. Para dizer Lázaro, né? É a palavra que ressuscita, irmãos. É a palavra que cura. Porque ali Jesus, olha tudo que Jesus fez num ato de palavra. Em uma palavra. Ressuscitou um morto, curou, porque se ele morreu com alguma doença, saiu de lá saradinho, curado. Ele ressuscitou, ele curou, ele restaurou um lar, colocou todo mundo junto de volta. Oh, que coisa! Transformou tristeza em alegria, as lágrimas em dança, em baile, em festa. Ele fez tudo pela palavra. Aleluia. Aleluia. A palavra transforma, a palavra da vida, a palavra muda. A palavra. Quando o nosso coração está baseado na palavra, não existe ansiedade, não existe fadiga, existe descanso, existe confiança no Senhor. Amém? Aleluia. Que Deus os abençoe, meus amados. Guardem essa palavra em vosso coração. Eu queria terminar com isso, né? Mas assim, só colocando ali, né? Existem os fracos. Quem era o fraco aí na história? A que parecia mais forte, Marta. Quem é que era doente nessa história? Era Maria, que apesar de Jesus ter trabalhado com ela para curá-la, tão doentinha ela que a outra foi e influenciou, porque quem está doente tem imunidade baixa e é influenciado pelo outro facilmente, fisicamente, espiritualmente é a mesma coisa. E quem era o morto? O Lázaro, não estava no culto, morreu. Amém? Mas Jesus foi e resolveu o problema dos três numa palavra só. Amém? Vem para fora, sai de fora dessa escuridão, dessa frieza, e venha outra vez para a luz. Receba, irmão, essa palavra em nome de Jesus. Amém. E saia daqui levando no teu coração o descanso do Senhor. Ele sabe o que é melhor e quando é melhor para a tua vida. Descansa, pois, do Senhor. Não coma esse pão e beba esse cálice indignamente.
Seja digno. O que é ser digno? Ai, preciso pedir para o Senhor para ele limpar bem limpinho para eu tomar, e depois sair daqui, eu vou escorregar, não tem problema, né? Agora eu preciso. Não, irmãos. Ser digno é reconhecer que nada somos sem Ele. E que precisamos dele. Que o único digno, de fato, é Ele. E toda a honra, e toda a glória, e toda a adoração. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Casa do meu pai será chamada casa de Oração. Posso fazer um pedido a vocês? É simbólico. Vou pedir para você vir aqui à frente. É um simbolismo. Você deixa para trás um passado, para talvez iniciar algo novo, abraçar-se a algo novo. Você está na casa do Senhor. Venha. É o Senhor que ele chama, lembra? Ele chamou Lázaro. Lázaro estava amarrado, frio, em um lugar escuro, não via futuro. Porque a gente não vê. A gente não conhece o nosso futuro, não conhece o amanhã. Nada disso. Mas quando Jesus chega, ele diz: vem, vem fora. Vem aqui diante da minha presença. Lázaro, ainda que alguém esteja morto, ainda que o doente eu curo, o fraco eu fortaleço, mas ainda que esteja morto, na minha presença, o morto ganha vida. Amém? Glória a Deus. Respira outra vez e sai novamente a batalha e a luta para dizer: até aqui me ajudou o Senhor Aleluia. e certamente não me deixará e nem me desamparará. Aleluia. Vamos falar com Deus nesse momento. Feche os seus olhos, por favor. Eu não vou orar em teu lugar, não posso, não devo, não quero fazer, mas quero ajudar em oração. Vamos falar com Deus. Se você estiver de acordo com as palavras que eu vou dizer, eu te peço que, por favor, repita depois de mim em voz alta, dizendo assim: Senhor meu Deus. E em voz alta, por favor: Senhor meu Deus. Senhor, meu Deus. Eu te agradeço Eu te agradeço pelo privilégio pelo privilégio que tu me destes de estar aqui nesta noite. de estar aqui nesta noite. À tua volta, Senhor, À tua volta, Senhor, recebi o teu manjar. recebi o teu manjar. A mesa me foi oferecida A mesa me foi oferecida. e tu me destes de comer. Tu me deste de comer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Peço-te perdão Peço-te pelas perdão minhas falhas, pelas minhas faltas, pelas minhas faltas, pelas minhas faltas, pelos meus momentos, pelos meus momentos que não foram poucos, que não foram de incredulidade. de incredulidade. Mas neste momento, Mas neste eu momento, quero, Senhor, eu quero renovar meu pacto contigo, renovar meu pacto através dessa mesa, através do teu sangue, através do teu sangue, através da comida que me dás, através da medida que é a tua palavra. que é a tua palavra. Eu quero renovar, Senhor, Quero renovar o meu pacto contigo. meu pacto contigo. E eu te recebo Eu te recebo como meu Senhor, como meu Senhor, porque meu Salvador o Senhor já é, porque meu Salvador, o Senhor já é. mas eu te recebo Mas eu te recebo como Senhor. como Senhor. Humildemente eu declaro: eu não mando, Senhor, eu pergunto, eu peço, eu suplico, e sobretudo eu te adoro, porque tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Obrigado por esses momentos que aqui passamos, e que esta noite seja marcante na minha vida, com a porta que se abriu e aquela que ficou para trás, e que eu prossiga, Senhor, sem nada temer, porque maior és tu que estás comigo do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus é que nós assim oramos. Amém, Senhor. Amém. Diga ao irmão que está ao seu lado: maior é aquele que está contigo. Por favor, diga para alguém que você não conhece também, porque às vezes só um casalzinho falando com o outro.